Começando a gravar agora a segunda parte da aula. Agora vamos tratar sobre outro assunto. Acabamos de estudar lá o estudo de crase e agora nós iremos estudar, estudamos, né, o assunto de regência nominal e regência verbal e agora sim iremos estudar o assunto de crase. Só enviar lá para os alunos o link da videoaula e esperar para que algum aluno entre na live. Vamos lá. Esperar uns 5 minutos. Enquanto isso, eu vou pegar uma água para dar continuidade aqui à nossa aula e manter o nosso equilíbrio, né, quanto à saúde. Bom, até agora nenhum aluno. Passaram 2 minutos. Estamos chegando a 3 minutos. Continuo aqui esperando. Bem? Quatro minutos. Bora. Esperando. Quando interar 5 minutos, eu começarei a nossa videoaula de casa. Bom, agora sim, 5 minutos esperando os alunos. Vou começar agora a nossa videoaula a respeito sobre crase. Crase, que é o nome que se dá aí, gente, à união da preposição a
né, com o artigo definido a ou as, ou com o a, né, o a ou as, né, ou simplesmente o a, inicial aí dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, e tem também o aquilo. Tá? Ou ainda, né, quando tem aí a união, né, do a inicial dos pronomes relativos a qual e as quais. Né? Então tem aí uma série de uniões que pode acontecer aí. Tá bom? O acento que indica a crase, que muita gente não sabe, né, terceiro ano já deve saber, pela bagagem, né, de conhecimento que você já tem, é o acento grave. O acento grave é a união do acento indicador, né, que dá o nome de crase. Quando eu junto aí um A mais outro A, fica apenas um A, mas este um A conterá aí o acento grave, que é o acento que vai indicado para a sua esquerda. Tá? Diferentemente do acento agudo, nós temos aí o acento grave, que é quase que o irmão conflituoso do acento agudo. Ele vai para outro lado. Tá? Enquanto o agudo vai para o lado direito, o acento grave ele vai para o outro lado. Então, são irmãos que caminham em lados opostos. Bem? Existem algumas regras para você utilizar a crase e alguns macetes, né, para nunca deixar de fazer aí o seu uso correto, que é o que nós vamos ver aí nesta videoaula. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui na página 35 da sua apostila, capítulo 2 ainda, módulo 12, nós temos aí bem explicadinho, mas muito mesmo. Vou compartilhar a tela para você poder ver. Calma aí. Vou colocar aqui. Vai estar bem explicadinho para você do terceiro ano a respeito do estudo de crase. Cá. Bom, vamos lá. Ó, em sentido amplo, está aí na página 35, beleza? Para você que está aí com dúvida, sigamos comigo aí. Em sentido amplo, crase é um fenômeno fonético, ou seja, é um fenômeno do som, né, em que duas vogais idênticas se fundem. Isso aqui é legal, ó. Crase é um fenômeno fonético em que duas vogais se fundem, duas vogais idênticas se fundem, ou seja, se juntam, se ligam. E aí, ó, tem essa espécie de macetinho aqui para você aprender muito bem. Nós teremos aí, sempre quando tiver uma crase, nós teremos aí a união da preposição a com os artigos a ou as, e aí vai ficar a ou as, ou então poderá ter o a mais o a do aquele, ou a do aqueles, o a mais o a do aquela e o a do aquelas, ou o a mais o a do aquilo. E aí vai dar no a, as, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Então, para simplificar tudo que eu falei no início dessa aula, crase, tá aqui, ó, é a combinação da preposição a com o artigo definido, feminino, a, as, ou com os pronomes demonstrativos iniciados pela vogal a em aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. E como eu falei para vocês também, tem o a qual e, deixa eu ver aqui, eu estou compartilhando, tem o a qual e o
as quais, que são os pronomes relativos também, que pode ocorrer aí a crase, tá bom? Então, de uma forma bem resumida, é isso. Crase é a combinação aí da preposição a com o artigo definido a, ou as, com os pronomes demonstrativos iniciados pela vogal a, né? Em aquele, aqueles, aquela, aquelas, ou aquilo. E aí, na escrita, a crase ela vem sempre representada pelo acento grave, né? Que é o acento para o seu lado esquerdo, né? Vem sempre virado do lado esquerdo. E aí, o que vai ser trabalhado nas próximas páginas, eu apresento aqui de uma forma bem resumida, para você entender melhor, tá bom? Aqui no nosso resumo esquemático, no nosso mapa conceitual, eu sempre venho trabalhando, porque acho muito fantástico, né? O estudo desses mapinhas. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, nós temos lá o emprego do acento indicativo de crase. Então, nós temos aí o caso, né, onde o acento grave ele deve ser indicado quando, então vou até colocar aqui para fazer anotações, para ficar melhor para você. Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, primeiro, quando que o acento indicativo de crase vai poder ser utilizado? Então vamos lá. Ó, o acento grave deve ser utilizado quando o verbo, opa, ó, quando o verbo ou o nome exige um complemento introduzido pela preposição a. É o primeiro caso. Então, quando um verbo ou um complemento, no caso aí complemento nominal, né, exige a preposição a, sempre haverá acento grave, né? Sempre vai ter um caso de crase. Por quê? Porque vai acontecer a união do a, que é aí a exigência do verbo ou do complemento, né, do nome, que nós acabamos de ver lá na regência nominal ou regência verbal. Então, sempre quando exigir um a e tiver com o substantivo feminino do outro lado, sempre vai acontecer a união do a mais o a, que vai dar aí no emprego do acento indicativo de crase. Beleza? Ó, a palavra que vem em seguida é um substantivo feminino. A palavra que vem em seguida é um substantivo feminino que no contexto deve ser antecedido pelo artigo as, ou com o complemento é representado pelos pronomes aquele, ou aquelas, ou aquilo, que é uma forma muito interessante de você observar aí o acento indicativo de crase, tá bom? Então aqui repetindo novamente, a palavra que vem seguida de um substantivo feminino deve ser antecedida de um artigo definido. Então eu tenho um substantivo feminino aqui, sempre antes dela vai ter um artigo definido. E aí, se esse complemento for indicativo aí, for representado por um pronome aquele, aqueles, aquele, repetir novamente, aquele, aquela, ou aqueles, ou aquelas, ou aquilo, sempre vai exigir aí o acento grave. Tudo bem? Como é o caso aqui que ele indica aqui, ó. O funcionário pediu o reembolso, ó, reembolso é o substantivo. O reembolso a quem? E aí você já está observando aqui que tem o acento, cadê? Ó, já tem o acento grave aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho o substantivo, reembolso a alguém, no caso a empresa, e empresa é um substantivo feminino. Então vai ser a empresa. Então eu junto o reembolso, vou até escrever aqui, ó. Junto aqui, ó. O ó, reembolso a alguém, mais o a do substantivo feminino, que foi falado lá em cima. Então aqui, ó, nós temos a junção do a mais o a, que vai dar aí na
no A com acento, opa, no A, aí, ó, no A com acento grave. Um pequeno erro aqui no meu teclado. Então, aqui, ó, reembolso A, mais o A de a empresa vai dar o reembolso à empresa, ou seja, vai dar aí no emprego do acento indicativo de crase. Tudo bem? Continuando aqui. E aí, ele irá tratar dos casos em que ocorre crase. Então, vamos ver lá. São exemplos que ele dá com a explicação, o conceito tudo direitinho para você entender melhor. Então, casos que ocorrerão crase. Vamos lá. Ó, ocorre crase ainda na indicação de horas. Então, aqui, ó, indicação de horas. Então, chegou às. Opa! Chegou às 14 horas. Então, aqui está indicando crase. Aqui está indicando horas, né? 14 horas. Chegou quando? Às 14 horas. Então, sempre quando você indicar horas, sempre vai ter crase. Então, indicação de horas. Em locuções adverbiais, prepositivas ou conjuntivas constituídas de substantivo feminino. Lembra lá da regra lá em cima do substantivo feminino? Que sempre vai ter? Então, aqui também, ó. Aqui nós temos o a medida, temos aí o a com acento grave, né? E o medida, que é um substantivo feminino. Cadê? Foi ficando irritada à medida que o congestionamento aumentava. Ó, vai ocorrer crase também aqui, ó, antes dos pronomes relativos a qual e as quais, que eu acabei de falar, quando estes complementam um nome ou verbo que exige preposição. Então, aqui nós temos aqui, ó, esta é a reportagem a qual tive acesso antes de ser publicada. Então, aqui, ó, nós temos um nome, no caso aqui, reportagem, e nós temos aqui um verbo que exige preposição. Então, nesse caso aqui, nós temos o a qual, que é um pronome relativo que vem com o acento grave. Beleza? Agora aqui, ó, antes do pronome relativo que. Isso aqui é importante também, ó. Antes do pronome relativo que, quando houver uma palavra feminina, ó, esses macetinhos são muito legais. Quando houver uma palavrinha feminina, subentendida, ou seja, ela não vai estar aparecendo. Então, utiliza-se sim. Tá? Aliás, é essa palavrinha feminina que está subentendida que faz com que tenha crase. Tá bom? Então, para você ver a importância dessa palavra, que mesmo não estando aparecendo, ainda assim vai exigir o acento indicativo de crase. Então, aqui está o exemplo. Suas atitudes são idênticas às que seus pais sempre tiveram. Este as está se referindo às atitudes, só está implícito. Então, junta aí, idênticas a quem? Então, idênticas, junta aí o a do adjetivo, que exige, idênticas, que exige a preposição a. Vou colocar aqui, ó, e como eu coloquei lá, ó. Então, idênticas a alguma coisa, né? E aí, para completar, tem o a do substantivo que está subentendido, ou seja, que não está aparecendo lá. Então, nesse caso aqui, ó, tenho idênticas a atitudes, tá bom? Mesmo que não esteja aparecendo lá o atitudes. Por que não está aparecendo atitudes aqui? Porque ele já apareceu aqui. Então, para não acontecer essa repetição, e aí eu coloco ele de uma forma implícita, ou seja, não vai estar aparecendo lá. Tá bom? Isso aí é uma regra, não seria uma regrinha, mas é uma das facilitações e é uma das funções do pronome relativo. Tá bom? Dos pronomes relativos, no caso aqui, o pronome relativo é o que, né? Aqui, ó. Vou grifar aqui para você também grifar aí junto com o seu resumo. Tá? Esse material
ele se encontra logo no início de todo o material que você pode... no início do módulozinho, é só você clicar lá em resumos, né, do conteúdo que vai ter lá, tá bom? Para a Bia aí que não tem ainda a apostila nem física e nem a virtual, então fica a dica aí para você observar nessa videoaula, beleza? Vou interromper agora o compartilhamento. Bom, depois de você ver, né, quando o acento grave deve ser utilizado, né, e quando ocorre crase, você vai ter os casos de quando não empregar acento grave. Né? Então, quando não empregar acento indicativo de crase. E depois os casos especiais. Beleza? Eu vou mostrar aqui dentro de alguns instantes. Deixa eu só ver o que o pessoal está colocando lá no... Voltei aqui novamente. Peço desculpas por essa exceção aí. É o grupo que está pedindo algumas informações e acontece, né, nas melhores famílias. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo de crase e agora nós iremos estudar dois casos, casos especiais e quando não empregar acento indicativo de crase. Vou compartilhar a tela para que fique todo mundo mais tranquilo aí. Bom, tá aí. Quando não empregar acento indicativo de crase. Então, não se deve empregar o acento indicativo de crase antes. Eu acho que a parte que tem que se estudar mais é essa, até porque tem gente que não sabe utilizar a crase de uma forma correta e tem dúvidas, né, de quando não utilizar a crase. Essa é uma das principais dúvidas. Então, primeiro, eu não posso utilizar diante, olha, antes de substantivo masculino, antes de substantivos femininos, que no contexto não deve ser usado com artigo definido, antes de verbos no infinitivo, antes de nomes de cidades, antes dessas palavrinhas aqui, ó, desses pronomes, ela, elas, esta, estas, essa, essas, antes de uma ou umas e antes de pronomes indefinidos que não admitem artigo. Vamos ver cada caso aí. O primeiro que você vê aí, antes de substantivo masculino, vou colocar outra cor aqui, por exemplo, andou a cavalo. Cavalo é um substantivo masculino, então eu não vou poder utilizar a crase. Andou a cavalo? Não, não existirá isso, por causa de que cavalo é um substantivo masculino. Tudo bem? Aí, ó, vai ter uma exceção aqui.
uma exceção de quando há uma palavra feminina subentendida antes da masculina. Então, aqui, ó, fui a Getúlio Vargas. Então, aqui, ó, está subentendida a palavra avenida. Ah, mas Getúlio é o nome de um homem, então é um substantivo masculino. Mas aqui, não está se referindo ao Getúlio, e sim à Avenida Getúlio Vargas. Tá bom? Comprar roupas, isso aí é uma pequena exceção que o livro nos fornece. Beleza? Ó, substantivos femininos que no contexto não devem ser usados com o artigo definido. Então aqui nós temos aqui, ó, substantivos femininos que no contexto não devem ser usados com o artigo definido. Então aqui, ó, o filme é endereçado a pessoas. Ó, o pessoas, ele não deve ser, opa, eu vou utilizar outra, calma aí que eu vou utilizar outra ferramenta. Ó, o A aqui, ó, ele não deve ser craseado, por quê? Porque o pessoas, ele é um substantivo feminino que ele não vem acompanhado de artigo, tá? Então, nesse caso aqui, ele fica sem acento grave, tá bom? Então, é um caso de substantivo feminino, né, pessoas, né, as pessoas, só que ele não é utilizado com artigo definido, tá bom? Até porque não existe ou pessoas, existe só as pessoas. Beleza? Verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo mesmo em terceiro ano? Verbo no infinitivo é aquele que termina com ar, er e i. Sempre tem a desinência R lá no final. Então aqui, ó, nós temos aí o a, opa, nós temos o a antes de um, cadê? Nós temos o a antes de um verbo, um verbo no infinitivo, tá bom? Então passou a dormir mais cedo. Nomes de cidades. Fomos todos a Petrolina. Então aqui, ó, Petrolina é o nome da cidade. Então, vai ter uma exceção. Quando que eu vou utilizar crase perto de nome de cidade, professor? Aqui, ó. Se o nome estiver determinado por alguma qualidade, eu vou utilizar aí sim, tá? Então aqui nós temos: chegaram de noite a charmosa Gramado. Então eu tenho aqui o nome da cidade, que é Gramado. Vou até grifar aqui, ó. Aliás, calma aí. Vou fazer direitinho. Calma aí. Opa. Ó, tenho aqui Gramado e tenho aqui o Charmosa. O Charmosa vai ser o adjetivo que estará acompanhando, né, uma qualidade da cidade de Gramado. Então, nesse caso, sim, será utilizada o A acento grave por essa questão, né? Mesmo sendo aí o nome de uma cidade, sempre vai ter aí, quando tiver uma qualidade perto do nome da cidade, sempre vai ter o caso de crase, né? Aliás, é esse aqui, né? Ela, elas, essa, essas, essa e essas. Sempre quando tiver esses pronomes aí, não vai ter acento grave. Então, é uma regrinha mesmo básica, tá? Quando tiver esses pronomes sem acento grave, nem adianta colocar. Como no exemplo aqui, ó, entregue as flores a essas moças. Então, antes de pronomes, desses pronomes aqui, não tem acento grave, não tem crase. Antes de uma, também não, tá? Então, ó, aspirava a uma vaga de diretor, tá bom? Exceto quando for indicar hora. Ó, chegamos a uma hora. Então, esse a tem acento grave, porque está indicando hora. Agora, nesse caso aqui, que não está indicando horas, então não tem acento grave. Pronomes indefinidos que não admitem artigo. Então, aqui temos aqui um pronome indefinido. No caso aqui, o alguma. Então, este A aqui veio sem acento grave por questão de estar próximo ou antes do pronome indefinido que não admite artigo. Tá bom? Isso aí é
uma dos casos em que não ocorre acento grave, tá bom? Então, não se deve empregar o acento indicativo de crase antes de substantivo masculino, substantivo feminino, verbos no infinitivo, nesse caso aqui, substantivo feminino que não tem uso de artigo definido como pessoa, verbo no infinitivo, nomes de cidades, antes dos pronomes ela, elas, esta, estas, essa, essas, antes de uma ou umas, e pronomes indefinidos que não admitem artigo. Bom, agora, para terminar esse módulo, nós iremos aí estudar os casos especiais. Então, temos aí os casos especiais a respeito do conteúdo em si. Tá bom? Casos especiais, né, dos pronomes. Temos aí os casos facultativos, né, facultativos antes de possessivos femininos, precedidos de artigo. Por exemplo, aqui, ó, dirigi-me à minha sala. Então, quando tiver um pronome possessivo, você estudou lá no primeiro ano ou lá no sexto ano, você sabe muito bem, e ele for feminino, sempre vai ser facultativo, ou seja, pode vir ou pode não vir o acento grave. Pode acontecer ou não crase. Tá? Fica aí a sua opção de colocar ou não. Como é o caso que está aqui, ó. Dirigir-me a ou dirigir-me, aliás, dirigir-me à minha sala ou dirigir-me à minha sala. Tá bom? Agora aqui no outro caso, emprega-se o acento indicativo de crase antes de nomes femininos de pessoas com quem se tem familiaridade. Então, falei a Laís, minha amiga, sobre a festa. Emprega-se o acento indicativo de crase antes de nomes femininos de países, estados ou regiões, normalmente precedidos de artigo. Então, vamos à Islândia nas férias. Então, nesse caso aí, emprega-se sim o acento indicativo, tá bom? Antes de nomes femininos, tá bom? Só de nomes femininos. Vou parar o compartilhamento só para mostrar para vocês aqui que tudo que eu falei agora foi falado de uma forma mais resumida, mais descritiva, aliás, mais resumida, mas você pode estar fazendo a leitura, aliás, não só pode, como deve estar fazendo a leitura dos exercícios aí, ó. Aliás, dos exercícios não, olha aí, do conteúdo de crase, que eu comecei lá na página 35, fazendo todo o detalhamento, aqui também tem o que é crase, aí, ó, quando empregar o acento indicativo de crase, tem todos os casos, com mais exemplos, tá bom? Além da explicação que eu forneci para vocês. Na página 36 e 37 também, ó, casos que ocorrem crase, a indicação das horas, locuções adverbiais, ó, à esquerda, às pressas, à vista, à venda, às escondidas. Ou seja, na sua apostila tem muito, mas muito mais exemplos. O que eu fiz agora aqui é simplesmente um resumo mais esquemático para você entender melhor o conteúdo. Beleza? Porque tem muita gente que vê e pensa, nossa, eu não vou conseguir entender tudo isso que está descrito aqui. Só que aí eu venho com o resumo, explico o resumo, e aí você tem a obrigação, como um aluno do terceiro ano, de fazer a leitura do que está sendo trabalhado, que é a mesma coisa do que eu acabei de explicar, na sua apostila, né? Só que agora na sua apostila. Ó, quando não empregar o acento indicativo de crase, ó, antes de verbo infinitivo, antes de nome de cidades, antes de ela, esta, ou elas, estas e essas. E prossegue. Ó, casos especiais, tem uma ilustração para você entender melhor. E aí é bem rapidinho naquela parte e aí já pula já para o exercício. E eu ainda não pedi. Beleza? Então, por enquanto é só isso mesmo. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui no meu programa.
no quinto horário, às 10h40, a partir das 10h40, eu vou estar enviando lá um novo link para que nós estudemos o último capítulo, né, que é o capítulo que fala sobre colocação pronominal, que é um dos conteúdos mais interessantes, que eu gosto muito, muito, muito. Inclusive, até acabei de explicar para o pessoal do 9º ano. Tá? Como eu acabei de falar, e sempre falo para vocês aqui do 3º ano, o conteúdo do ensino médio é uma repetição, né? Acaba sendo um conteúdo de repetição para você. O que você não aprendeu ou o que você não conseguiu aprender lá no ensino fundamental 2, você vai aprender aqui no ensino médio, só que de uma forma mais intensa. Né? Nosso conteúdo da apostila, tanto é que não é o mesmo material didático, até porque do ensino médio vai ter mais exemplos, vai ter mais contextualizações, vai ser um conteúdo mais voltado para o Enem. Inclusive, tem uma sessão de Enem e vestibular que você pode muito bem utilizar para tirar suas dúvidas. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre colocação pronominal, que é o nosso último conteúdo deste módulo, módulo 12, na página 44. Até já!